Essa videoaula vai explicar para vocês como fazer vários tipos de decote. Depois que vocês fazem a base da frente, vocês irão seguindo lá o passo a passo, vocês vão chegar no passo em que pede para desenhar o decote. Todo decote, ele vai ser feito por nós afastarmos o ponto I. Quando nós afastamos o ponto I, nós vamos estar descendo o decote em relação ao pescoço. E nós sempre também descemos, a partir do ponto F1, também nós descemos o valor desejado para a profundidade do seu decote. A união desses dois pontos é que vai fazer o desenho do decote. Portanto, não importa qual seja o formato do decote que você escolheu, você vai sempre precisar de duas medidas. Primeiro, a profundidade do decote. Você vai colocar a fita métrica bem no pescoço, geralmente lá no gogó, e você vai escolher a profundidade que você quer. E a outra medida que vocês sempre vão precisar é o quanto vocês querem do cantinho aqui do pescoço, do ombro, o quanto vocês querem afastar. O que sobrar vai fazer a alça do seu decote. Esse decote é chamado de decote redondo ou de decote careca. Aqui nós temos o decote então redondo ou decote careca. Vou ensinar vocês como fazer esse decote lá na modelagem. Vocês vão pegar a base de vocês e vamos desenhar, colocar as medidas nele. Primeiro decote que nós vamos fazer, o decote redondo. A característica dele é ter um ombro largo. Portanto, a partir do ponto I, vocês vão afastar pouco, tipo de 2 a 3 centímetros. Então, eu afasto do ponto I ao ponto I1 o que eu desejar. A sugestão é entre 2 a 3 centímetros para o decote redondo. A profundidade de um decote redondo, ele é mais alto. Então, vocês também não vão descer muito, pode escolher o quanto vocês querem descer, mas geralmente ele também fica entre 3 a 5 centímetros de profundidade. Todo decote que é redondo, que tem esse formato curvo, vocês vão esquadrar a régua na linha do centro da frente. Na altura da profundidade escolhida para o seu decote, vocês vão puxar 2 centímetros reto. A posição da régua curva para fazer o decote redondo é com essa parte redonda para baixo. Então, nós vamos unir do ponto I1, quando a régua tocar nessa linha reta, vocês parem de traçar e aí nós temos o formato do decote redondo. Então, a hora que vocês cortarem esse molde, vocês vão chegar nesse desenho do decote redondo. Próximo decote será o decote U. Ele é um decote redondo, porém ele é bem mais profundo do que o decote careca ou decote redondo. Aqui nós temos o desenho do decote U. Se nós compararmos com o decote redondo, vocês podem ver de que praticamente a diferença entre um e outro é a profundidade desse decote. Geralmente o decote U, ele tem um ombro um pouco mais largo do que o redondo. E a profundidade do decote U é mais profunda do que o decote redondo. Então vamos aprender a fazer o decote U. Novamente, depois de vocês desenharem a base, vocês vão escolher a profundidade desse decote
e o quanto vocês querem afastar esse ombro. Escolhidos os valores, vocês vão, a partir do ponto I, afastar o ombro. Então, a sugestão para esse decote U é vocês afastarem cerca de 2 centímetros, 1,5 a 2 centímetros a partir do ponto I. Dessa maneira, vocês vão ficar com um ombro maior. Do F1, vocês vão descer a profundidade escolhida. E geralmente a profundidade escolhida é mais profundo do que o decote redondo. Então, a sugestão é vocês descerem cerca de 12 a 15 centímetros nesse decote. Mas é claro que é só sugestão, vocês podem descer o quanto quiser. Vocês vão esquadrar a régua no meio da frente, puxar 2 centímetros reto. Lembrando então que toda vez que um decote for redondo, sempre vai ter que puxar 2 centímetros reto. O jeito de colocar a régua também é deixar ela nessa posição. Então, vocês vão unir saindo do ponto I1. Quando a régua tocar na linha dos 2 centímetros, vocês vão parar de riscar. E aqui nós temos então o formato do decote U. Próximo decote, o decote canoa. Esse decote ele se caracteriza por ter um ombro mais estreito e uma profundidade de decote pequena. Então, como vocês podem observar, o ombro que sobra, ele é mais estreito, a profundidade do decote é bem pouca e o jeito de a gente unir os pontos vai fazer esse formato de uma canoa, por isso ele se chama decote canoa. Se nós compararmos com os outros, olha, o decote redondo em relação ao canoa. Conseguem perceber bem a diferença? E em relação ao decote U, nós temos que o ombro do decote canoa é mais estreito em relação aos outros decotes. A profundidade dele é bem menor do que os outros decotes. Novamente, depois que vocês desenharam a base do seu modelo, vocês vão escolher o quanto vocês querem afastar o ombro e quanto vocês querem descer o decote. As sugestões para o decote canoa. Em relação ao afastamento do ombro, vocês podem afastar de 8 a 10 centímetros, porque assim vai sobrar um ombro pequeno. O quanto vocês vão descer de profundidade desse decote será muito pouco, será entre 1 a 2 centímetros, o máximo 2 centímetros. Com isso vocês percebem, portanto, que nós afastamos bastante o ombro e descemos pouco a profundidade do decote. Para unirmos os pontos do ombro e o ponto da descida do decote, nós também vamos esquadrar a régua no centro da frente, porém nós vamos puxar reto cerca de 4 a 5 centímetros. E o jeito de posicionar a régua curva para unir do ponto I2 até essa reta é desse jeito. Vocês vão posicionar a régua com essa parte curva para cima. Vai unir a partir do I2, quando tocar na linha reta, vocês vão parar de traçar. Então, aqui nós temos o formato canoa. Quando vocês cortarem, vocês vão chegar nesse desenho de decote. Próximo decote será o decote V.
Geralmente a profundidade desse decote é um pouco mais profunda também. A questão do ombro, vocês podem escolher se ele será de ombros largos, como a foto, ou ombros estreitos. Então aqui nós temos o decote V. Podem observar que geralmente ele é bem profundo mesmo. Novamente vocês vão desenhar a base da frente. Vocês vão escolher o quanto vocês querem a partir do gogó, o quanto vocês querem de profundidade desse decote e o quanto vocês querem afastar esse ombro. Decidido isso, nós vamos aqui para o ombro. Vocês estão realmente livres para fazer o quanto vocês quiserem de afastamento de ombro. Escolham o que vocês quiserem. A profundidade, que geralmente ele é um pouquinho mais decotado, mas vocês também podem escolher a profundidade desejada. Eu nem vou dar sugestões porque realmente é um decote bem livre. O segredo está no jeito de a gente usar a régua. Em vez de vocês unirem reto com a parte reta da régua, vocês vão unir com a parte curva da régua. Vocês vão posicionar entre o I2 até o F2, aqui é I1. Entre o I1 e o F2, vocês vão posicionar mais ou menos no meio da régua curva. Então, vocês vão unir os pontos com uma leve curva. Quando vocês cortarem, vocês vão chegar nesse desenho. Quando a gente olha, parece que ele está totalmente reto, mas ele tem essa leve curvinha. Isso deixa o decote mais feminino, um decote mais bonito de se olhar. Próximo decote, o decote chamado nadador ou decote americano. Ele é caracterizado por ser um decote com pouca profundidade, de ombros estreitos, e o afastamento dele vai se dar em relação ao canto do ombro e não ao canto do pescoço. Então aqui está o decote americano. Se nós compararmos com o decote canoa, qual que é a diferença deles? É onde o ombro está localizado. O ombro do canoa é próximo ao cantinho do ombro. E o ombro do decote americano é próximo ao pescoço. Os dois têm a característica de ter uma profundidade pequena. Novamente, vocês vão fazer a base da blusa ou do vestido. E vocês vão pensar o quanto vocês vão querer descer esse decote e o quanto vocês vão querer que sobra de ombro. Eu vou falar alguns valores padrões para vocês terem uma noção. Vamos começar pela profundidade do decote. Ele geralmente é um decote alto, então vocês vão descer cerca de 2 centímetros. Pode ser mais, como pode ser menos. 2 centímetros é uma sugestão. Do ponto I1, vocês vão afastar 1 centímetro apenas. Então, eu tenho meu ponto I1. Afasto 1 centímetro e desço cerca de 2. Novamente, vocês vão afastar agora do ponto H para dentro do seu ombro. A sugestão é que sobre de ombro cerca de 3 a 4 centímetros. Então, por exemplo, eu quero que sobra 3 centímetros. Portanto, eu vou subir do meu ponto H, aqui no meu desenho, eu subi 3,5 centímetros. E eu vou chamar de H1. Então, vocês vão do ponto H também recuar um valor. O que sobrar entre o ponto I1 e o H1 será esse cantinho de ombro. Via de regra, ele é estreito, ele tem entre 3 a 4 centímetros. Mas é claro que vocês podem fazer o que bem entender. Nós vamos unir agora do ponto I1 ao F2. Ele é um decote redondo, portanto, todo decote redondo vocês vão esquadrar a régua no meio da frente e puxar cerca de 2 centímetros reto.
e vão unir do ponto I1 até tocar na linha que nós puxamos reto. Vocês podem colocar a régua de pé, vocês podem colocar a régua para cima, aí fica a critério de vocês. Eu vou colocar a régua aqui para cima e vou unir do ponto I1 até tocar no risco que eu acabei de fazer. Além de fazer essa união, nós vamos unir do ponto H1 chegando até o ponto da cava. Esse ponto da cava nós chamamos de ponto K. Aqui tem que ter um cuidado. Nós temos na base o ponto J. Lembra que esse ponto J, ele é o ponto que vem da linha da primeira medida. Vocês vão unir do H1 passando próximo a ele. Não pode cavar muito nessa região, porque senão vai aparecer um pedaço do seio. Portanto, vocês vão colocar a régua passando próximo do J, saindo do H1. Dessa maneira, olha, eu estou apoiando o fim da régua aqui na curva, aqui embaixo. E estou unindo até o H1. Então, com isso, vocês percebem que eu passei próximo do J. Vocês podem usar como regra que do ponto J, o máximo que vocês podem entrar é 1 centímetro. Se vocês colocarem a régua fazendo, por exemplo, desse jeito, eu vou fazer pontilhado. Vocês vão estar cavando muito essa região e vai aparecer um pedaço do seio. Então, tomem cuidado do jeito que vocês vão unir. O jeito correto é esse primeiro jeito que eu fiz. Então, vocês posicionem a régua de maneira que vocês deem continuidade à curva da cava, passando próximo do ponto J, chegando no H1. E aí vocês vão cortar, quando vocês cortarem, vocês vão chegar a esse desenho do decote americano. Próximo decote é o decote quadrado. Como vocês podem ver, ele forma um desenho quadrado no pescoço, no colo da pessoa. Então, aqui está. Olha o formato quadrado dele. Novamente, vocês vão desenhar a base de corpo superior e vocês vão imaginar o quanto vocês querem de profundidade do decote e o quanto vocês querem afastar esse ombro. Decidido isso, vocês vão colocar a régua nesse ponto I e vão afastar o quanto quiser. Vocês também estão livres para fazer o quanto quiser. Do ponto F1, vocês também vão descer a profundidade desejada. Também não tem nenhum valor específico. Desci o decote, afastei o ombro. Para unirmos os pontos fazendo esse formato de decote, vocês vão esquadrar a régua no centro da frente e puxar um traço comprido. Agora, vocês vão posicionar a régua. Primeiramente, vocês vão esquadrar a régua na linha de queda de ombro, desse jeito que eu estou colocando aí no vídeo. Aí, vocês vão dar uma leve inclinada nele, é bem pouquinho mesmo. De maneira que apareça só um pedacinho ali do desenho. Não pode deixar reto. Vocês vão, novamente, apoiem a régua inclinado na linha de queda de ombro e aí vão puxando a régua para deixar ela menos inclinada, de maneira que apareça cerca de 0,5 centímetro aqui do ponto I.
E aí vocês vão unir até encostar nesse traço reto. A hora que a gente cortar, vocês vão ter esse desenho do decote quadrado. Próximo decote é o decote estrela. Ele é parecido com um decote quadrado, mas se você notar, ele faz um bico na região de encontro com a parte de baixo do decote. Os ombros geralmente são mais largos e a profundidade do decote vocês vão escolher o que quiser. Então aqui nós temos ele, decote estrela. Se eu compará-lo com o decote quadrado, percebam que o quadrado ele não tem esse bico. O estrela tem o bico. Olha o jeito do ombro. Então eu tenho um ombro largo e quando eu uno com a linha aqui embaixo, ele forma esse bico. Novamente, vocês vão desenhar a base de blusa ou de vestido, vão escolher o quanto vocês querem de profundidade do decote e o quanto vocês querem afastar do seu pescoço. A partir do ponto F1, vocês vão descer a profundidade escolhida. A partir do ponto I, vocês vão escolher o quanto vocês querem afastar esse ombro. Pode ser o que quiser, também vocês estão livres para abaixar o quanto quiser e afastar do pescoço o quanto quiser. Para desenhá-lo, vai esquadrar a régua no centro da frente, puxa uma linha reta. Vai colocar a régua no ponto I1, só que vocês não vão colocar a régua na queda de ombro, senão vocês vão estar criando decote quadrado. Vocês vão esquadrar a régua nesta linha aqui de baixo e vão unir saindo do ponto I1 até tocar na linha, sempre com a régua esquadrada nesta linha do seu decote. Olhando assim, parece que você está criando um decote quadrado, mas na hora que você cortar no tecido, ele vai ficar dessa maneira, formando os bicos aqui na ponta. E por fim, nós temos o decote princesa. Ele é caracterizado por ter esse bico bem no centro, na profundidade do decote. A união do bico do fim do decote com a sua lateral é feita meio arredondado. Ele também é chamado de decote coração, porque ele forma esse cantinho do coração. Então essa é a característica do decote princesa. Então aqui está. Ele forma esse desenho aqui embaixo do decote dele. Novamente, após desenhar a base de blusa ou de vestido, vocês vão medir no corpo a profundidade desse decote. A profundidade dele deverá coincidir com o biquinho final desse decote. A outra medida é o quanto vocês querem afastar esse ombro do pescoço. Do ponto I1, então nós vamos afastar, geralmente esse decote ele sobra um ombro menor. Então eu dou como sugestão vocês afastarem cerca de 6 centímetros. Mas pode ficar livre para fazer do jeito que vocês quiserem. 6 centímetros é um valor interessante para formar esse desenho. Do F1, vocês também vão colocar a profundidade desejada. Geralmente ele também é mais profundo, lá para os 14, 15 centímetros por aí. Mas fiquem livres para vocês escolherem a profundidade desejada. Depois de marcar os pontos I1 e F2, nós vamos unir fazendo esse formato de decote. Primeiro, com a régua curva,
vocês vão unir, saindo do I1, fazendo uma leve curva até mais ou menos a metade da profundidade do decote. Então, por exemplo, para ajudar vocês, eu desci aqui a minha profundidade de decote, eu vou achar a metade dele, tá aqui. Vou puxar uns pontinhos, eu sei que aqui corresponde aproximadamente a metade dessa distância. Quando eu posicionar a régua, eu vou descer ela meio reta, mas não com a parte reta. Sempre com a parte curva da régua. Igual nós fizemos no decote V. E a gente vai unir até próximo dessa linha que corresponde à metade entre a profundidade do decote. Desse ponto até o F2, nós vamos pegar a régua e virá-la desse jeito, com a parte curva para baixo, e vamos unir. Conseguem observar? Formou aqui, olha, o biquinho do coração, o redondinho do coração, e aí sobe o restante da alça aqui no seu decote. Quando vocês cortarem isso no tecido, você vai ter aproximadamente esse formato de decote. Então, nós vimos o decote princesa, decote estrela, o decote quadrado, o decote V. Vimos o decote americano, o decote canoa, o decote U e o decote redondo.